que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agora se apoia em nome de Jesus. Amém. A paz tira todo o sofrimento, né, de nossas vidas. Já que no Washington está a oportunidade. Já o pastor Edmilson irá trazer. Número 525. Amém? Amém. Vamos lá. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Aí a última hora cristã, né? Sempre importante, Senhor, né, irmãos? Com louvor e adoração em nossos corações, né? Hoje, culto especial de Santa Ceia, já que entregar para o pastor Edmilson, né? Para dirigir aqui o culto da Santa Ceia, queremos agora iniciar neste lugar. Querido Deus e eterno Pai, está aqui, Senhor, o pastor Edmilson, Senhor, que te serve, Pai, com amor e alegria no coração, Senhor. Eu creio que ele faz a tua obra com amor, Pai, e alegria no coração, Pai. Porque o Senhor diz lá em Romanos capítulo 15, Senhor, Romanos 15, 17, que devemos se orgulhar de fazer tua obra, Senhor, de fazer tua vontade, Pai. Devemos se orgulhar de fazer, Pai, a tua obra com amor no coração, Pai, e alegria. Está aqui ele, Pai, que agora neste momento irá administrar tua palavra neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.
É o Sol da Igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Isso. E o versículo 8. E depois nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor. O amor no mundo agonizante. Abre bem aqui pra mim, irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 8. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 8, capítulo 13 de Romanos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Ninguém fique devendo coisa alguma, ao não ser o amor fraterno, com o que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então só aqui, em nome de Jesus. Só 8. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Segura aqui. Aleluia, Deus. Jesus, ele... Aleluia, Deus. Ele ensinou essa palavra para os discípulos. E Paulo também aqui ele fala sobre, né, o amor fraternal. O amor fraternal é aquele que é repartido, é dado, né, é dividido entre as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Paulo aconselha para o discípulo, porque naquele tempo o Império Romano ele perseguiu o cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor, para destruir naquele tempo. Eles se organizavam para matar, porque eles não aceitavam, né, a pregação deles, né, do povo judeu. Eles não aceitavam a lei do cristianismo, do judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. Até hoje tem pessoas que não acreditam. É como hoje as pessoas não acreditam, né, no evangelho, na pessoa, né, porque muitas vezes eles olham e veem a aparência da pessoa. Jesus, ele era como nós, né? Ele era humilde e as pessoas esperavam um rei. E um rei naquele tempo tinha que andar num cavalo bem bonito e ter uma espada bem bonita, grande, e uma roupa de rei bem bonita. E Jesus, ele veio, né, e também tinha que ter, até os calçados também tem que ser uns calçados bem bonitos de rei. E Jesus não, veio todo humilde, família pobre. E ali, aquele povo ficou difícil de acreditar. E Jesus, muito ali acompanhou Jesus, mas foi por causa do milagre. Porque Jesus, ele começou a fazer os milagres, e ali o povo começou a acompanhar. Se reunia aquela multidão, mas por causa do milagre que Jesus fazia entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Somente os discípulos de Jesus, né, por isso que a palavra do Senhor diz que salvação é dom de Deus, Deus que revela. Deus, ele revela a sua salvação. Está lá no livro de 91, no Salmo 91, no versículo 16. Deus revela a salvação. Então, quando Deus revela a salvação, louvado seja o nome do Senhor, você passa a seguir, né? Então, aquele que rejeita, que não segue, porque Deus não revelou para eles ainda a salvação para eles. Por que nós estamos aqui? Porque Deus já revelou para nós a salvação. Então, quando Deus revela, irmão, você não abandona mais. Você se torna seguidor.
João estava batizando o discípulo dele, os primeiros discípulos de João, batizando no Rio Jordão. Quando Jesus veio, aí Deus revelou para João, pastor, dizendo ali, esse aí é meu filho escolhido, esse que você vai batizar. E aí desceu o Espírito Santo sobre Jesus, né? Esse é meu filho escolhido, querido. Deus revelou para João Batista. Então, é Deus que revela. E quando Deus revela para a gente, que você passa, né, conhecer, aí você vê a dificuldade das outras pessoas, né? E Deus só revela. Mas por que Deus não revela para outras pessoas? Para outros que estão fora, né? É porque eles têm que buscar. Eles têm que vir buscar, porque quando você vem buscar, Deus vai revelar para você também. Por isso que Satanás luta para a pessoa não vir. Porque se eles virem, eles vão também ser revelados, né? Aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que orar. Abrir o Salmo 91. Não vem buscar, tem que buscar para Deus revelar para eles. Quando João Batista estava batizando os discípulos dele aqui, e depois batizou Jesus, aí batizou mais 2 discípulos dele, aí João disse assim, ó. Aí Jesus saiu caminhando assim, né? O Espírito Santo deu radinho de Jesus para o deserto. Aí João foi e disse assim, tá vendo aquele homem lá? Aquele dali é o enviado de Deus, é o que nós estávamos esperando, é ele, né? É ele, o Salvador é ele, aquele dali. Aí os 2 discípulos, é ele se é. Aí passou a acompanhar Jesus. Acompanhou Jesus até na casa de Jesus. Então, isso tudo é revelação. João revelou para os discípulos dele quem era Jesus. Então, nós estamos aqui porque também Deus revelou para nós quem é Jesus. Tudo é a revelação de Deus. Aí o que aqui o Salmo 91 diz? Ó, lê o Salmo 91 e depois nós vamos já para a ministração da Santa Ceia. 91, versículo 16. Ó. O versículo 16. Esse salmo aqui é uma oração. É uma oração. Viu? Achou aí, versículo 16? Salmo 91. Os irmãos? Amém? O versículo 16 diz assim, ó. Eu contemplarei com vida longa. Essa vida longa é aqui na terra. Na terra. Quando você vem para Jesus, quando você toma uma iniciativa de sair da onde está e procurar Jesus, aí você vai encontrar. Aí vai achar Jesus. Aí começa a vida começa daí, após que conhecer Jesus. Enquanto não vir para Jesus, não tem vida. Não tem vida. Só tem vida porque Jesus, ele é a vida. A vida só começa depois. Jesus falou para Nicodemo. Jesus no João 3, é preciso nascer de novo. Porque se não nascer, não vai entrar no reino de Deus. Não tem como entrar. Então o homem velho só morre quando ele chega até Jesus. E ali ele tem que se humilhar. Porque lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: com a boca se confessa para a salvação. Ali começa tudo dali, né? E aí, o que nós devemos fazer? Só orar, porque aqui o salmista diz, ó. Eu contemplei com vida longa, porque ele tinha Jesus, ele tinha Deus na vida dele. Viveu vida farta, assim como a nossa irmã aqui, Maria, né? Vida longa. Tantas pessoas aí que, né, que não estão perdendo as vidas, tudo novinho, né? Porque não quer ir para Jesus, né? Aí diz aqui, ó, vida longa, e lhe revelarei a minha salvação, assim diz o Senhor. Agora que é Deus falando. Quando diz assim, quando a Bíblia fala assim diz o Senhor, então não é o pregador que está dizendo, pastor. Quando diz assim diz o Senhor, é Deus que foi Deus que falou. É Deus que falou. E quem que está dizendo que revela a salvação? Deus. Eu revelarei a minha salvação para aquele que me busca. Por que nós estamos aqui? Mesmo triste, porque as pessoas, né, são duras, não vêm, mas aqui está cheio de anjos, e nós estamos aqui. Por que nós vamos para cá? Por que a gente caminha, né, vai até aonde lá a palavra de Deus? Porque
Deus já revelou a salvação para você, né? Então, não tem mais barreira de dificuldade. Então, permaneça nos caminhos do Senhor. Vamos lá para 1 Coríntios. Então, tem que orar, né? Orar para que Deus venha revelar para isso também. Para isso também. Porque é triste, a gente fica triste, porque quem é salvo, ele fica triste para aqueles que ainda não estão no caminho da salvação. Porque é triste, irmão. É uma vida triste. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11. Paulo aqui, ele doutrina a igreja de Corinto. No versículo 23, ele ensina como que é celebrar a ceia do Senhor. Naquele tempo, eles tinham de costume de fazer ceia, né? Já no tempo de Jesus, já eles já faziam a ceia. A ceia que eles faziam era comida, bebida. Era muito bebida, muitos vinhos, bebia muito vinho, até se embriagava. Era muita comida, fruta, era tudo, fazer aquele banquete. Né? Então, nesse tempo, eles já tinham costume de fazer a ceia deles, antes de Jesus. Só que essa ceia que nós estamos celebrando, Jesus ele deixou bem claro, não é um comes e bebe, né? É uma comunhão, né? É uma renovação da aliança, né? Por isso que eles aqui confundiram, misturaram tudo, achando que era uma ceia. Na casa, não precisa, naquele tempo, o pastor fazia a ceia dele, né? Na minha casa eu fazia uma ceia também. Aí eles pensaram mas é uma ceia de Jesus também, que ele é da tradição de judeus, e também ali é a ceia de Jesus, né? Jesus aqui ensina diferente, né? Porque aqui Jesus ele estava entregando o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para renovar a nossa aliança. O Senhor, na noite que ele foi traído, tomou o pão. Na noite que ele foi traído, que o Judas traiu Jesus. À noite, e Paulo não estava lá, pastor. E ele diz, eu recebi do Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus, né? Paulo, ele é um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, recebeu, o Espírito Santo de Deus recebe o ensinamento, como é que é para fazer. E ele não estava lá, mas ele diz, eu recebi do Senhor, né? A revelação de Deus, né? O Espírito Santo. E aqui Paulo passou a ensinar eles. Então eu vou lhe entregar o que o Senhor passou para mim. Ele diz, na noite que eu fui traído, tomou o pão, e logo após, havendo dado graça, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Paulo falando para a igreja. Vocês estão ceando, ali é o corpo. Esse aqui simboliza o corpo de Jesus. E ele diz, se não tiver reverência, se não tiver respeito, achando que é uma ceia qualquer, come e bebe, não come e bebe. Mas aqui é uma nova aliança do sangue de Jesus. E ele diz, logo após, havendo dado graça, pegou o pão, partiu, e ali ele diz, esse é meu corpo que é partido por vós. E fazer isto e ir embora de mim. Do mesmo modo, depois de comer o pão, tomou o cálice e declarou esse cálice a nova aliança. Aliança do meu sangue. E fazeis todas as vezes que comer e beber, e ir embora de mim. Portanto, todas as vezes que comeste este pão, beber este cálice, programa a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus celebrou a primeira ceia do Senhor. E logo após, né, a tradicional refeição da Páscoa. Mas aqui, um cálice de vinho foi um símbolo usado para Jesus, para marcar o início do seu novo, né, um novo pacto. Louvado seja o nome do Senhor, que é chamado a nova aliança. E também, nesse momento, nós vamos afirmar a nossa nova aliança. Porque a antiga aliança, pastor, irmão, a antiga aliança, ela foi quebrada. A antiga aliança, lá no tempo de Moisés. Qual foi a primeira aliança? A antiga aliança. Deus, ele pegou aquela pedrazona, né, os 10 mandamentos, e fez os 10 mandamentos, trouxe para Moisés e disse assim, leva lá para o meu povo. Meu povo tem que obedecer esses mandamentos. Todos nós sabemos, para nem ler mais dele, né? Nós todos somos crentes, já sabem, né, irmãos? Já sabem. Então,
precisa obedecer esses mandamentos. Aí eu pergunto para os pastores, para os irmãos, quem obedeceu naquele tempo? Ninguém obedeceu, foi quebrado. Ninguém obedeceu. Então, aquela aliança com Deus foi quebrada. O povo quebrou, não Deus, mas o povo quebrou aquela aliança. Então, Jesus ele veio trazendo a nova aliança. E essa aliança nós não podemos quebrar ela. Nós só quebramos a partir do momento que nós saímos. Se eu sair da presença de Deus, se eu não voltar mais, a aliança está quebrada, né? Mas o bom é que tem aquele acesso, que você pode voltar, né, e continuar renovando a aliança com Jesus, né? Até que ele venha, porque se ele vier e você manter com a aliança quebrada, se ele vier, ele não vai lhe enxergar. Porque você sabe o que vai fazer ele enxergar nós para levar nós para o céu? Você sabe o que é? É isso aqui, pastor. Olha, é o sangue de Jesus. Esse aqui, se você derramar numa roupa branca, nós somos alvo como a neve. Porque quando você aceita Jesus, os seus pecados é pagado. E ali é limpo. Você para Deus, você é como a neve. Você é limpo, limpo, limpo. Deus olha para você como se fosse uma nuvem branca. E aí, ó, se pingar isso aqui numa coisa branca, faz o quê? Mancha, não é isso? Fica uma manchazinha, mancha. Então, quando nós tomamos isso aqui, nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Aí você está marcado. Quando o anjo vier arrebatar a igreja, que o anjo vai vir, pastor, na frente para arrebatar a igreja, diabo. Aí ele vai lhe conhecer, você sabe por quê? Porque você está marcado com esse sangue aí, ó. Você lembra que quando Deus falou para Moisés, Moisés disse para o povo meu, pegar um cordeiro, matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e marcar a sua porta, a obreira da porta. Porque quando a morte passar, ele não vai enxergar os hebreus. Marcado pelo sangue. Então nós somos marcados por esse sangue aí. E quando o anjo vier, ele vai lhe conhecer, porque você está marcado pelo anjo, pelo sangue. E o anjo vai só tocar em você assim, ó. Vai sair só tocando, ó. Tocando, você subindo, tocando, você subindo, tocando, você subindo. E por que não tocou? Não, porque ele não está marcado com sangue, quebrou a aliança. Então, por isso que nós não podemos quebrar a aliança, permanecer com a aliança com o Senhor. Por isso que a luta é grande, para que você venha quebrar a aliança. Mas nós vamos manter firme até Jesus voltar. Porque aqui diz, até o Senhor voltar. Louvado seja o nome do Senhor para levar a voz. Amém, igreja? Então vamos aqui para frente, para nós renovar a nossa aliança com Jesus. Louvar o tempo de Jesus. Aleluia, Deus. Então aqui o Senhor, Paulo, ele ensinou os discípulos, ensinou aquele povo da igreja de Corinto a comer a ceia do Senhor, verdadeira. E ele diz no versículo 28, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e depois come e beba, coma desse pão e beba desse cálice. Né? Examinar a sua consciência, você vai imaginar, pensar em que você errou, que você pecou. Porque a gente peca até não falar, né, pastor? Até não pensar. A gente peca, aí é o momento de a gente se arrepender. Senhor, vamos renovar minha aliança. Né? E o bom é isso aí, pastor, porque hoje tem como você renovar, né? Porque por causa que nós temos erro ainda. E aqui nós estamos renovando, né? E continuar acertando. Tem que evitar o pecado, né? Ele só é pecado na nossa vida quando ele só vai ser pecado na nossa vida quando você. E quando você não souber que é pecado, aquilo que você está fazendo, que é errado, e quando você não souber que é errado, você está inocente. Mas quando você passar a saber que é errado e continuar fazendo, aí já se torna pecado, já está pecando. Amém? Então vamos orar pelo pão, consagrar o pão, né? Depois nos consagra o vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós vamos orar também para aqueles irmãos que cedo vieram também. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nós oramos por esse pão. Nós consagramos, Senhor, esse pão nós separamos ele para apresentar o teu corpo, aquele corpo santo que foi rasgado naquela cruz para nos dar vida. Então, esse aqui é mais um ponto de nova aliança. Então, esse pão, meu Pai, vai simbolizar o teu corpo. A partir do momento que nós comer, porque assim como diz João capítulo 6, versículo 53, aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, e não beber do meu sangue, não tem vida, não terá vida eterna.
Então, Pai, por isso que nós estamos participando do teu corpo e nós consagramos esse pão que vai simbolizar o teu corpo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Amém. Foi consagrado. Vamos consagrar também o vinho. Primeiro eu vou partir o pão. Porque Jesus, ele pegou o pão, assim diz a palavra do Senhor no versículo 24. Logo havendo dado graça, né? Pois ele recebeu do Senhor, né? E tomou o pão. E logo havendo dado graça ali, partiu o pão. E disse, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto, ele está aconselhando nós fazer, nós estamos fazendo. Isso foi um mandamento de Jesus, né? Ele diz assim, ó, fazer isto em memória de mim. É por isso que nós estamos fazendo hoje, que ele ordenou. Então vamos partir o pão. Não vai cortar não, porque você partiu. Que ali é rasca. Viu? Não vai cortar não. Viu? Então ele deu graça, ele partiu o pão. Viu, pastor? E ali simboliza o corpo dele sendo rasgado naquela cruz. Ele agradeceu por aquele pão e disse, fazer isto em memória de mim. E aquele dividiu. Você sabe o que é partir o pão? É dividir entre os irmãos. Amém? Você vai dividir. Eu parti o pão, agora você vai dividir entre os irmãos. Dando um pedacinho para cada um, dizendo, receba o corpo do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Então, Pai, receba, Senhor. Cadê a árvore? Todo pastor está partindo o pão. Eu vou louvar o louvor da harpa 39, junto com os irmãos que estão na posição, né? O louvor da harpa cristã. Enquanto o nosso pastor está partindo o pão e servindo os irmãos, eu vou estar louvando. Pode entregar para os irmãos. Aleluia. Ah, bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. És nesse sangue lavado, com roupa que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Toda a igreja assim comigo, ó. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Tá vendo, pastor? Então está dizendo que nós somos mais altos do que a neve. Por isso que o anjo vai lhe enxergar quando ele vier, porque você vai estar marcado com esse sangue aí, ó. Pode pegar esse vinho bem aí, pastor, e derramar esse. Não, só fazendo a comparação. Derramar esse um pano branco. Não fica manchado? Fica mancha. Pois é. Então, por isso que nós vamos ser encontrados pelo anjo. Nós não podemos deixar de ser. Quando vê um irmão que. Até o irmão, quando isso está sendo, não veio. Ele deixou de ser marcado pelo sangue de Jesus naquele mês, irmão. Então vamos orar por ele, para que ele possa alcançar outra ceia. Né? Que pode correr o risco de voltar e o irmão ficar. Não conhecer, não ver ele, né? Não achar ele. Então vamos orar para ele no outro ceia ele ter. Ele está junto conosco, amém? Para ele ser marcado com sangue, isso não fica para trás. Amém? Pois a gente fica triste. O culto de Santa Ceia é um culto mais importante da nossa vida. Você pode, não é para perder culto nenhum, mas você pode perder qualquer culto, pastor. Mas mesmo o culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia não pode perder por nada desse mundo, pode ter o que tiver. A paz, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Pode ter o que tiver, mas não pode perder, porque é um culto mais importante. Amém? Por isso que o pastor tem que dar, muitas vezes, deixar a ceia lá na casa do irmão, né? Para os irmãos não poderem ir. O corpo do Senhor, né? Amém. Receba o corpo do Senhor. Receba. Todos nós juntos. Aleluia. A gente entregou para irmão? Já? Amém. Então todos nós juntos vamos comer do corpo do Senhor Jesus.
no teu acompanhando. Vai logo aqui. Tá bom. Tu não sabe, menino. Pega lá, viu? Você vai aprender. Nesse momento nós vamos orar, apresentando o sangue do Senhor Jesus. Bota a mão para cá, Pedro. Bota a mão para cá. Aleluia, Deus. Bendito Deus, eterno Pai. Nesse momento, Senhor, nós oramos por esse vinho, Pai, consagrando ele, que é o teu sangue derramado naquela cruz. Esse sangue, meu Pai, assim como diz o que o louvor, ele vai nos limpar, nos purificar, e vai deixar nós mais limpos do que a neve, Pai. Então, Senhor, abençoe e consagra, meu Pai, este vinho. Nós separamos, Senhor, para simbolizar o teu sangue. O sangue, meu Pai, que foi derramado naquela cruz para a remissão de pecado. Então, Pai, nós consagramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Amém. Amém, irmão? 14 irmãos foi embora. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Pode servir. Aleluia. Vamos louvar. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali